Olá, minhas irmãs, que bom, meu pessoal, estamos aqui de volta no mês 8, mês de agosto. Que bom, né? Chegamos no mês 8, chegamos na oitava lei, no oitavo portal. É um número muito profundo, é um número muito peculiar. O 8 e o 9, os dois são números de cura. Então, eu vou dividir essa live em duas. Vou gravar hoje, que é sábado, que é para amanhã, né, no Dia dos Pais. Vou dar algumas dicas do que a gente fazer para poder estar trabalhando, né, essa energia do pai, a ferida do pai. E também estarei gravando a segunda parte amanhã, que é domingo, mas esse amanhã, domingo, só sai na segunda. Hoje esse aqui sai depois da meia-noite, para domingo. Então vamos lá, né? Olha eu. Precisa falar tudo de novo? Eu vou falar, né, gente? Então meu nome é Valderley Fanucchi, eu sou numerólogo, psicanalista, teólogo. Fiz teosofia, sou iniciado na escola de iniciação. Psicologia, fiz filosofia, algumas graduações porque eu tenho quase 70 anos e nunca parei de estudar. Eu gosto de estudar, né? A psicanálise é a que eu tenho me aprofundado mais, estudo ela depois que eu fiz umas 3 escolas diferentes. Aí depois eu fiz pós, né, em psicanálise e em numerologia, que eu tenho mais, uma das que eu tenho mais estudado, é a numerologia. Então, não esqueça de dar o joinha, gente. Estão esquecendo de dar o joinha. Dá o joinha, que é muito importante para nós, para o canal prosseguir. Se vocês estiverem gostando das aulas, né? Essa aqui é uma conversa minha com vocês, né? Hoje nós vamos falar de quem tem número 8 no contrato de alma. O que é o contrato de alma? É o mapa numerológico, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o contrato de alma, pegar as outras aulas lá atrás, do ano passado, né, as primeiras aulas que eu estive falando, que lá expliquei direitinho o que é contrato de alma. É só entrar no YouTube e colocar lá, contrato de alma, numerologia, Valderley Fanucchi. Tá? Bom, de onde vem, hoje só vou falar de um aspecto, né, do mês 8, tá? De onde vem esse nome, etimologicamente, agosto? Agosto vem do latim, né, gente? Que vocês sabem disso. Vem do grego, do latim. Lá em Roma existia um imperador chamado Augustus. Então, o nome Agosto é em homenagem ao imperador César Augusto, né? Esse mês não era o 8º mês nessa época, era o 6º mês. Aí o Senado mudou, né? O Senado romano mudou. E eu escolhi falar agora, no sábado, sobre um detalhe para mim muito importante, que é o mês de agosto, no tocante ao Dia dos Pais, que é amanhã. Então, amanhã é o Dia dos Pais. Não esqueçamos que eu e você escolhemos aquele pai. Escolhemos aquela mãe. Escolhemos, irmãos. Amanhã vão estar todos na mesma casa para almoçar, né? Então foi você que escolheu aquele pai, que está lá na sua frente, lá na mesa. Foi
você que escolheu aquela abençoada mãe, aquele abençoado pai, aqueles irmãos. E também da família, aqueles que dão mais trabalho. Aqueles que são desafiadores para nós. Então, esses nós escolhemos para curar a nossa alma. Curar. Eles são apenas o espelho para mostrar aquilo que está inconsciente, lá no feminino, lá no inconsciente, e que precisa ser curado. Todo leite derramado não tem ninguém, não tem vela, não tem nada, não tem trabalho feito, né? Somente nós que derramamos o leite é quem precisamos, é quem iremos limpar, né? A oitava lei, o número 8, quando ele está no positivo, ele é a cura pela transformação. É a cura pela transmutação. Transformação e transmutação. Então, nós observamos no desenho do número 8 que ele tem 2 círculos, né? Tem 2 círculos que são unidos, o 8. Amanhã eu faço o desenho direitinho para vocês, tá? O número 8, eles são 2 círculos. São 2 mundos diferentes, que são ligados por uma coisa mais maravilhosa. 2 coisas maravilhosas, né? Eu não vou dizer que é só essa parte. Tem a outra parte masculina também. Então, o número 8, ele tá calor, né? Aqui tá bastante calor, é onde eu estou. Cheio, os bichinhos ficam entrando por causa que eu liguei, tá ligada a luz, né? Então, essas 2 esferas são ligadas por uma parte do nosso corpo chamada coração feminino. Sentir. Então, o número 8 é ligado, é o que liga os 2. Os 2 é o que? O coração. Para que serve o coração? Para sentir. É o feminino. É o que nós na Terra estamos mais atrasados. O mestre veio e fez a parte dele. Lembra lá da trave, no número 4? Porque 8 é 4 vezes 2, né? 4 mais 4. Lembra lá do Calvário? Coração no meio das 2 traves? Então ele já fez a parte dele. Agora nós é quem temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Abrir o coração, sentir, despertar o feminino em nós, o inconsciente, a bela adormecida. Por isso, o número 8 é o número da cura e da transmutação. O número 8 não é um número, ele é um número da matéria, mas ele é o número da espiritualidade também. Não são 2 círculos, o número 8 são 2 mundos. O número 8 é muito profundo, é muito especial, ele é intrínseco. O 8 é o ritmo da vida. E qual é o ritmo da vida? É nós estarmos entendendo esses 2 espaços, esses 2 mundos, material e espiritual, que vai passar sempre 2 vezes pelo coração, de cima para baixo até o chakra.
básico e ele volta de novo, passa pelo coração. O chakra básico é o chakra do din-din, da matéria. Então, o 8 tem tudo a ver com matéria e com espiritual. Está ligado? Se você tem 8 no seu contrato de alma e só fica com essa coisa de número 1, razão, lógica, não quero saber de amor, não quero saber de doçura, não quero saber de ternura, não quero saber de abrir coração, coisa nenhuma, meu negócio é trabalhar, é dinheiro. Não vai vir nunca. Sabe o que é? Ele vem hoje e amanhã já sai da sua mão, correndo, correndo. Correndo. Então, número 8. O número 8, ele vai trazer para nós profundo conhecimento sobre as duas leis, material e espiritual. O número 8 vai nos curar do quê? O número 2, o feminino, ele dá a forma, ele cria a forma, ele dá forma a tudo que o número 1, a mônada, o princípio de todas as coisas, o número 1, masculino, desenha, cria ali, né? Ele, por não sentir e não ter a capacidade de dar forma, ele manda para o 2. Ele se integra ali no 2 e o número 2 não tem razão e não tem lógica, diferente do número 1. E o que acontece? O que ele faz? Ele obedece ao pé da letra. E o que o número 2 faz? Ele dá forma, ele concretiza, ele materializa, ele nutre aquele pedido do número 1, aquele desenho, né? Aquele projeto. E aí o que acontece? O número 2 dá forma, traz para a matéria. O número 8, ele modifica, ele transforma a forma. O 2 dá forma, o 8 transmuta a forma. Muda. Profundo, 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 profundo. O número 8, para quem traz ele no mapa, ele vai curar as feridas paternas, ferida materna, os traumas, as dores. E o número 8 é o número que vai estar curando, tratando o nosso pai. Os ancestrais masculinos. O pai, o avô, bisavô, tataravô. O nome, o seu sobrenome, que é do pai. O 8 é quem vai estar trabalhando isso. Profundamente. Ele não transforma. As feridas, as amarguras, os rancores, as dores. Ele vai estar trabalhando a transmutação, que é muito mais profundo. Então, deixa eu ver minhas anotações. Além do número 8 ser o número da justiça e do equilíbrio e da verdade, quem traz a lei, a 8ª lei, tem que ser justo, honesto e verdadeiro. Número 8 não é número de dinheiro, coisa nenhuma. O número 8 é o número da cura. Da cura.
Acabei de falar para você. E das oportunidades materiais. Claro que traz as oportunidades materiais. Mas sabe por que não vem? Porque não quer curar. O número 8 é lento, ele é lento. Quem traz o número 8 demora as coisas acontecerem, demora. Por quê? Porque ele precisa curar primeiro. Aquele que fica só enfiado dentro lá do escritório, lá não sei da onde que trabalha, fica lá 16, 17 horas. Primeiro, é um medo. O 8 não é 4 mais 4? Então é o medo da falência, é o medo da perda. Tem incutido nele o medo. O 8 vai trabalhar, o 7, o número 7, que nós vimos na aula passada, trabalha o medo. E o 8 trabalha esse medo na matéria. Então, minha gente, se eu ver se tem mais alguma coisa escrita aqui, não, acho que não. Eu fiz um roteirozinho e eu preciso segui-lo. Então, por que o número 8 é lento, que eu acabei de falar? Porque ele precisa trabalhar, sabe o quê? Essas mágoas, esses ressentimentos, as perdas materiais, as destruições das heranças, os filhos destroem toda a herança dos pais. Lembra do Conde Matarazzo? Trabalhou tanto, né, gente? Ai, trabalhou tanto, veio os filhos, destruíram tudo. Os netos, pior ainda. O 8 vai fazer isso. Sabe por que eles ficam sem nada? Porque o 8 vai ter que... Eles devem ter 8 nisso. Nesse contrato de alma. E aí o 8 vai trabalhar. Vai. Não tem como. Então, o número 8 é lento porque ele vai transmutar. O que é transmutar? É ir além daquilo que está mutado. Transformação é pegar o bolo, bater com leite, ovos, açúcar, manteiga e não está líquido. Eu mando para o forno, para o feminino, para o inconsciente, que é o forno, e ele materializa esse bolo, dá uma forma para ele, não dá uma forma? Então, transformação é isso. Só que, na transformação, o bolo que mudou de forma, ele continua bolo. Transformação é a água líquida sendo transformada em gelo. Transformou a forma líquida para uma forma densa, concreta. Só que a essência continua a mesma. A essência do bolo continua o bolo lá de laranja, que eu fiz lá, o bolo de laranja. E aí a água continua H2O. Na transformação, não. Na transmutação, não acontece isso. Na transmutação, o ponto principal, fundamental para o que o mestre, a oitava lei, ele vai precisar de um mestre chamado tempo. É por isso que é lento. Porque ele vai entrar na essência daquilo e extrair a essência. Então ele vai mudar a forma. Eu pego um monte de margarida, lavo bem direitinho, ponho na água e vou fazer um floral. Eu estudei bastante florais, estudei bastante as plantas, raízes, né? Então, o que acontece? Quando eu extraio da essência lá no espírito da planta, ela deixa de ser margarida para ser um remédio, ou a homeopatia, fica mais sutil ainda.
Então, a transmutação, ela muda totalmente de forma. O outro não, continua, muda de forma, mas a essência continua a mesma. Na transmutação, a essência não continua a mesma. Espero que vocês tenham entendido. Que mais podemos falar? Então, por isso que ele é lento, o número 8. Quem tem número 8 tem que ter... o Valderlei tem número 8. Apressado, né? Sabe por quê? Porque vai ter que mexer lá no quê? No feminino. Se tem 8, tem 4. Se tem 4, tem 2. Tem que mexer no feminino, na paciência, na lei, na paciência. O número 8 vai trabalhar a paciência. E sabe por que ele é lento? Vou falar numa linguagem mais simples, não tão técnica. Vou falar na linguagem da constelação familiar, que eu amo, adoro. O número 8, ele é lento, porque ele vai trabalhar dentro da psicanálise freudiana, vai trabalhar as resistências, que é isso que nós acabamos de falar agora, os nós, as feridas do pai, como Jung fala. Vai trabalhar também isso dentro da constelação, chama-se honra. Número 8, quem traz 8, traz muita honra. Traz muita honra querer carregar todo mundo. Porque o número 8, ele se acha muito forte, né? Então ele vai trabalhar as honras que a pessoa, eu faço por você. 8 e 9, as honras. Que mais que nós vamos poder... Entenderam por que quem tem 8 é lento? E isso precisa, para fazer essas curas, mexer lá com a bisturi, bem devagarzinho. Tempo. Por isso que o 8 tem esse desenho, ritmo da vida, o tempo que vai ser usado para fazer a transmutação da forma. O número 8, ou oitavo mês, é o mês regido por Leão, né? Pelo Sol, que é o arquétipo universal da força paterna. Já falei no começo por que puseram o pai, os dias dos pais no mês de agosto? Por causa do 8. Porque o 8 tem tudo a ver com a força paterna. A luz, o direcionamento, né? Que mais que podemos falar sem nos adeter muito em coisas. Quando a nossa relação com o nosso pai, ou com a memória dele, que no meu caso, né? Está ferida, a engrenagem do 8 faz o quê? Quando nós temos um ai com o pai, um asco com o pai, quando os dois não se entendem, nem o pai aceita o filho, nem o filho aceita o pai, nem a filha aceita o pai, nem o pai aceita a filha, sabe o que acontece? O 8 trava. O 8 para, o 8 trava. Aí as coisas ficam paradas. A pessoa tem 8 e não prospera. Eu estou nesse processo de cura, porque nunca aceitei o meu pai e ele também nunca me aceitou. Morremos brigados mesmo, assim, de briga feia. O meu 8 trava. Seu 8 trava, para. Você não vai ter progresso na vida material. O 8, quem traz 8 são excelentes médiums. Por quê? Porque o 8 tem deitado, ele tem essa forma do infinito. Mas
se tem esses problemas de rancor, de ódio, de mágoa, de ódio, de agressividade, de não aceitação do pai. Onde está o pai aqui? O pai está aqui. O filho e o outro filho. Temos 2 filhos aqui, mas quem vem primeiro é o pai. Maior na hierarquia é o pai. O filho vem depois, é menor, não adianta. É hierarquia, não adianta. Eu tive que aprender isso, estudar bastante isso para entender. Tá? E agradecer ao pai. Ele me deu a coisa mais importante da vida. Ele não me apresentou ao mundo. O pai é aquele que apresenta o filho, a filha ao mundo, que manifesta no mundo, na matéria. Na parte de baixo do 8, na de cima o espiritual. Meu pai não me apresentou. Então ficou faltando isso? Ficou. Então eu tive que entender que ele é maior. Não importa o que ele fez. Não importa o que ele fez. Se ele bateu, chicoteou, pôs você no tronco e mandou dar 50 menos uma chicotada, não importa. Não importa. Importa o que é importante, que não se pode transgredir, é que existe uma hierarquia, uma ordem. O pai vem primeiro, o pai e a mãe. E depois foi você e eu que escolhemos, não tem jeito. Eu já sabia quando escolhemos. Quando nós escolhemos, a gente já sabe o que vai passar. É que nós, é claro que ao encarnarmos e ficarmos desse tamanhinho, é claro que a gente esquece. Mas fomos nós quem escolhemos. Que mais? O dinheiro foge, a ansiedade aumenta tenebrosamente, o corpo cobra o preço na coluna vertebral, nos ossos. E na energia vital, a libido. O 8 trabalha com a energia vital, com a libido, a energia sexual. Trabalha com essa energia para materializar, para dar forma às coisas, né? Então eu quero falar agora para vocês. Eu quero perguntar para vocês o seguinte. Por que o Dia dos Pais é comemorado? Agora eu já falei, né? É comemorado no mês de agosto. O que tem a ver com o número 8, né, gente? Tem a ver com o número 8. O número 8, ele rege as estruturas da prosperidade financeira e material. Portanto, ele vai reger a prosperidade das heranças paternas. Sabe você que tinha um avô que tinha muito dinheiro, no meu caso, um tataravô mais ainda. Aí vem o avô, que é o filho, destrói tudo no jogo de cavalo. Meu avô gostava muito, gostava porque ele não está mais conosco, né? Que não goste mais. Eu continuo gostando muito dele, eu me dava muito bem com ele, mas ele tinha esses problemas de herança, destruiu as heranças dos famílias. Aí meu pai vem também, fica comprometido na matéria. Aí vem o Valderlei também, todos têm 8, hein? Aí vem o Valderlei com 8 na 8ª lei para poder transmutar essas energias de perda de heranças, de mais coisas que nós vamos estar falando, perda de terras, mortes por causa de terra, de dinheiro, todas aquelas coisas que nós sabemos. O número 6, quando vem determinada a parte do contrato, é a pessoa que destruiu a família, né? Então, se 6 não é par, 2,
4, 6 para 8. Então o 8 vai ter que trabalhar junto com o 6. E mais que eu posso, deixa eu ver aqui nos meus pontos, nas minhas coisas, nos meus resumos aqui, gente. Então eu quero falar da primeira conexão oculta, que nós vamos estar falando no mês de agosto, do Sol e do Pai. Este momento é um momento de virada de chave para nós. Ir além da forma é poder é mudar essa essência, curar esses entraves material. E são sempre médiuns, né? Toda a minha família do meu pai, né, são médiuns. A minha mãe foi para lado de igreja, né? Do meu pai não, trabalhou com a mediunidade mesmo, né? Mas ele negou. Se ele negou, não quis fazer a parte dele, passou para quem? Para o filho. Quem é o filho? Eu. Mesma coisa com a minha mãe, não quis também fazer. Quem que ficou? Eu e meus irmãos. Bom, dizer que essa cura não é mudar o passado, isso é apenas tentar o que? Transformar a forma. A cura real, ela vai transmutar a natureza da dor, da ferida do pai. O número 8, ele vai transmutar a dor, o que é concreto, o que está ali no corpo físico, o emocional, claro. O emocional passa por físico, em doença. Então, o que o 8 faz? Por isso que a pessoa traz 8, para trabalhar tudo transmutar tudo isso aí, essa dor, natureza dessa dor. Por exemplo, eu já falei, né, que o chumbo, a transmutação do chumbo em ouro, né, é a mesma coisa. O chumbo da ausência, da rigidez ou da rejeição do pai coloca-se no fogo, o chumbo. O que o fogo faz? Separa por um determinado tempo, aí se limpa para transformar aquilo fica transformado em ouro, aquilo se transmuta em ouro. Que mais? Aí nós temos também qual seria a nossa ação no Dia dos Pais, gente? Vamos fazer um exercício simples amanhã. Olhe para toda a sua linhagem paterna. Olhe para toda a sua linhagem. Você, seu pai, uma fotografia na STB do vô. Olhe toda a linhagem, ou pelo menos até o bisavô, tataravô, né? O tataravô a gente só fala, porque não dá para ter, né? Mas a gente fala, né? Então a gente vai fechar os olhos e olhar para toda essa linhagem paterna e aceitar as falhas. É difícil perdoar? Claro que é. Aceitar as falhas? É fácil falar. Mas não esqueça sempre, amanhã, você e eu escolhemos esse pai. Escolhemos esse pai. E se ele não tivesse contribuído para nos dar a vida, nós não conseguiríamos estar aqui. Se você está nessa linhagem paterna, é porque essa linhagem tem dívidas, tem dores a serem curadas. E o 8 precisa transmutar tudo isso, minhas irmãs, meus irmãos. Então, amanhã, quando olhar, mas meu pai, ele te deu a vida. Sem a vida, você não pode fazer diferente. Você não quer fazer a mesma coisa que ele fazia. Então, se você quer fazer diferente, está fazendo diferente, é porque ele te deu a vida.
Olha com um pouquinho de ternura. Entenda que ele é apenas um homem comum, né? Como nós também. Que mais? Então eu deixo, você vai falar mentalmente, eu deixo ir de mim para você, eu deixo ir de mim toda dor, todas as mazelas, todas as feridas e as suas dores, e recebo de ti, Pai, apenas a força da vida para poder prosperar. Então é isso que você amanhã vão fazer. Antes de ir para a mesa sentar, já faz isso logo de manhã, por isso que eu estou aqui correndo nesse sábado para poder fazer o restante da gravação amanhã. Pois é, eu acredito que isso seja o principal neste sábado, nessa primeira parte da live, da aula. Um grande beijo para todos os meus irmãos, amadas minhas irmãs queridas, para todos vocês, meus companheiros, minhas companheiras. Que a luz divina, que a luz paterna, a luz crística dourada, envolva todos vocês e o dia da manhã envolvendo vocês e os pais, os nossos pais, os que estão lá. Amanhã vamos fazer uma oração por eles, né? Fazer o que você entende, sempre fora da casa, né? Não dentro. Porque é assim que nós aprendemos, né, gente? A pessoa não está mais presente, a gente faz fora da casa. Um lugar, um cantinho ali muito maravilhoso. E os que estão presentes, olha com um pouquinho de temor, ele me deu a vida. Ah, não deu amor, ele não tinha também para dar. Ele não tinha amor para dar. Meu pai viveu coisas duras lá com meu avô. É que quando fica avô, a gente, é vô Pedro, vô. Mas quando é novo, que está casado lá com os filhos, aleluia, Senhor, né? Não é brincadeira. Então não posso exigir dele o que ele não tinha para me dar. Ele, a mãe, eles não tinham. Nós temos conhecimento, nós conseguimos hoje ver as coisas de uma outra forma. Um beijo muito grande a todos vocês, tá? Tchau.